Que o imenso amor de Jesus, as bênçãos de Maria de Nazaré, possam ser os facilitadores na noite de hoje para nós. Que Jesus, em sua bondade infinita, possa nos conduzir no entendimento do tema de hoje. E eu rogo ao Mestre Jesus que nos dê o seu entendimento, as suas bênçãos, para que possamos conduzir esse assunto de forma branda e inteligível para todos nós, para que possamos sair daqui apaziguados espiritualmente, emocionalmente. Era o ano de 2012 e na cidade de Garanhuns, um homem e duas mulheres foram presas. Foram presos, acusados de cometer crimes. O primeiro crime aconteceu na cidade de Olinda. O segundo e o terceiro crime aconteceram na cidade de Garanhuns, Pernambuco. O crime que aquelas pessoas haviam cometido, além de terem assassinado as pessoas, 3 mulheres, horrorizou a opinião pública, desde que se tratava de pessoas que, após o crime, se alimentaram das carnes daquelas pessoas as quais haviam desencarnado. Um ato que causa em qualquer um de nós o sentimento de repugnância. Mas nós sabemos historicamente que durante um voo de um Boeing Fairchild F-227 na Cordilheira dos Andes, acontecido no ano de 1972, aquelas pessoas que sobreviveram ao acidente e que ficaram 72 dias esperando o resgate, tiveram que se utilizar da alimentação de carne humana para poder sobreviverem. É um assunto difícil. Mas vamos agora recapitular um pouquinho aquilo que a gente vem estudando aos sábados aqui em relação ao capítulo que o Livro dos Espíritos oferece para a gente, está lá na parte 2ª do livro, que trata do mundo espírita ou do mundo espiritual. A gente está no capítulo 6, que fala da vida espírita, da vida dos espíritos. E a gente conversou e tem conversado muito sobre essa história da escolha das provas. A gente sabe, aprendeu, ao longo aqui dos nossos estudos, dos nossos encontros, que quando a gente não está encarnado, a gente se encontra na erraticidade. Nós encontramos em um plano espiritual no qual a gente começa a se preparar para a gente retornar para a escola na qual a gente não passou de ano. Então, espíritos na erraticidade são esses espíritos que encontram-se desencarnados, se preparando para uma nova encarnação, para novas oportunidades na vida. Foi assim, ou é assim, que a gente entendeu ao longo desses sábados que a gente vem se reunindo, se encontrando aqui com todos vocês. Né? Então, assim, fazendo uma analogia, gente, eu gosto muito de fazer analogias porque ajuda muito na compreensão. O planeta Terra é como uma escola. Por exemplo, um aluno de alfabetização pode fazer uma prova de cálculo matemático na área de engenharia, por exemplo? Não, né? Então, assim, nós, na escola, no nosso sistema educacional, a gente vai evoluindo passo a passo. Né? A gente sai da alfabetização, vai para o fundamental, depois ensino médio, até chegar à última graduação. Não é assim, né? E o que é que acontece com a gente quando a gente não consegue passar pelas provas naquele ano, né? E para poder alcançar
né, esse novo degrau, essa nova etapa, a gente é reprovado. Assim também é com a nossa reencarnação. Muitas vezes nós voltamos para o planeta Terra para ajustarmos aquilo que nós ainda não conseguimos ajustar numa encarnação só. Então, assim, é preciso que a reencarnação exista para que a gente volte para a escola já com os conhecimentos que adquiriu, para poder ter o merecimento de passar para um novo estado evolutivo em nossas vidas. Todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, como criaturas, filhos de Deus, temos o merecimento de galgar mundos melhores. Nós já estivemos, sim, em mundos primitivos. Hoje estamos em um planeta de provas e de expiações, onde a dor, o mal ainda prevalece. Mas estamos aí à beira de um mundo de regeneração, onde o mal não vai mais prevalecer, e aí, quem estiver praticado bem, quem estiver em sintonia com esse novo mundo, já vai reencarnar experimentando um mundo melhor. E o que vai acontecer com aqueles que não ainda aprenderam? Vão reencarnar em um planeta de provas e expiações, com todo o arcabouço espiritual e mental que já adquiriu, para nesse outro mundo de provas e expiações poderem passar por suas provas necessárias para a sua evolução. Tudo isso que estou dizendo aqui já foi dito anteriormente. É só para a gente relembrar um pouquinho e dar o reforço. Então, o que é que acontece? Na erraticidade, nós temos, por bondade de Deus, por sua infinita misericórdia, nós temos a oportunidade também de planejarmos a nossa reencarnação, planejarmos a nossa vida. E a gente tem, inclusive, o direito, a gente pode se programar com os benfeitores amigos espirituais que vão cuidar da nossa reencarnação, para que a gente possa vencer nossas provas. Então é assim. Se eu fui muito austero, não, vamos usar um outro defeito que a gente tenha. Se a gente foi muito invejoso, por exemplo, a gente carregou muito a inveja, o sentimento de inveja em nós ao longo de nossas vidas. A gente vai pedir, né, que Deus nos conceda o merecimento de experimentar, de ver o sucesso dos outros para que a gente se alegre e não que a gente fique com inveja. E aí eu vou estar provando para mim mesmo que eu venci esse mal e me reajustando novamente com as leis de Deus. Então, nós temos a grande oportunidade, pela infinita bondade de Deus, em nome de Jesus, de nos programarmos também para a nossa reencarnação. E diante dessas tantas perguntas que são feitas por Kardec a respeito dos muitos aspectos de nossa vida, inclusive a respeito dessa história, das escolhas que a gente faz a respeito da nossa reencarnação, Kardec fez uma pergunta muito curiosa, vejam como a pergunta é curiosa para os espíritos, na questão 271. Kardec perguntou assim: estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais. Opa! A pergunta de Kardec foi a seguinte: eu não tenho o direito de escolher também as minhas provas, um meio de progredir? E se eu escolho, Maxwell, eu vou nascer entre os canibais, porque aí eu vou ter a oportunidade de ensinar para eles que o canibalismo não é uma coisa moralmente aceita, que não está certo a gente praticar esse tipo de ato. E aí eu vou conseguir, através desse meu trabalho junto aos canibais, eu vou ter mérito suficiente para conquistar um progresso espiritual qualquer. Mas os benfeitores amigos espirituais fizeram uma ressalva em relação a esse querer. Eles disseram assim: entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza daqueles dos canibais
ou que lhes são ainda inferiores. Então, assim, na escolha de nossas provas, eu não posso escolher qualquer prova, não. Tem que ser uma prova na qual a minha sintonia espiritual, as minhas necessidades espirituais estejam de acordo com aquilo que eu vou vivenciar, com aquilo que eu vou experimentar. Não é assim à torta e à direita que eu escolho as minhas provas, não. Então, um menino de 8º período, por exemplo, na escola, é reprovado. Ele pode tão simplesmente dizer assim, não, a prova que eu vou escolher é uma prova de menino de alfabetização. Pode. Mesmo assim, gente, é no mundo espiritual. A gente tem que escolher o que a gente vai passar, as dificuldades que nós vamos passar, de acordo com o nosso grau de entendimento. É assim que a espiritualidade, os benfeitores espirituais amigos nos ensinaram até então. E que a cada sábado que nós estamos nos encontrando aqui, é isso que a gente vem entendendo. Então, a prova tem que ser relacionada, ligada justamente às minhas necessidades, até mesmo porque eu preciso aprender um tanto mais e servir como instrumento de Deus, passando meus conhecimentos, as minhas experiências para os outros. Lembram do que Jesus disse certa vez aos seus apóstolos, dizendo assim, que a gente não deveria jogar pérolas aos porcos, nem lançar coisas santas para os cães? É mais ou menos isso. Nós não podemos, não devemos, não tem como a gente ensinar para o outro aquilo que ainda ele não tem condições de aprender. E Kardec, em relação a essa pergunta, a essa resposta que os benfeitores amigos espirituais deram para ele, ele fez umas considerações que vale a pena a gente também refletir com Kardec. Ele diz assim, sabemos que os nossos antropófagos, os canibais, não se acham no último degrau da escala espiritual. Opa! Quer dizer, segundo Kardec, que os canibais ainda não são os espíritos no último degrau da escala espiritual? Minha nossa! E que mundos há, olha só, mundos existem, onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Existem mundos primitivos ainda, onde a bruteza e a ferocidade a gente não tem nem um senso de analogia aqui no nosso planeta. Vejam a reflexão de Kardec. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Imagina, você se deparar com espíritos, de natureza muito inferior à sua. Será que isso acontece? Será que isso ocorre? É claro, é óbvio, é lógico que sim. Nós nos deparamos em nossa vida espiritual, de um modo geral, com espíritos das mais diversas naturezas. Se não fosse assim, nós não teríamos, na história de nossa vida espiritual, na história do mundo, pessoas que reencarnaram com essas características dos nossos 3 irmãos de Garanhuns, que foram condenados, estão presos. E, para vocês terem uma ideia, o rapaz, o homem, que era o dirigente do grupo, ele que era o que encabeçava as ações do grupo, ele pegou 78 anos de prisão. Ele foi condenado uma primeira vez a mais de 30, depois foi condenado pelas 2 outras mortes e pegou 78 anos de prisão. Então, assim, continua Kardec dizendo, na sua observação a respeito dessa pergunta. Para esses espíritos, para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens, representa um progresso. Como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Então, assim, se eu, nessa existência, fui um antropófago, para que eu me melhore, eu posso pedir, quando estiver na erraticidade, sabendo que tenho uma condição
de me melhorar, eu posso pedir uma programação na qual, onde eu lide com o sangue, mas eu não seja uma pessoa canibal. Eu posso pedir, por exemplo, para nascer como um açougueiro, como um pescador, no qual, através da minha ação, da minha atitude, eu vou estar lidando também com o sangue. Embora eu precise ter o desejo, a vontade de não cometer o crime de comer a carne. Isso é uma proposta. Sabe Deus como isso se dará, né? Então, continua Kardec dizendo assim: não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. A nossa inferioridade moral é como na escola. A gente não consegue vislumbrar, por exemplo, você está no ensino médio, você não consegue vislumbrar os conhecimentos que um aluno de ciências sociais, por exemplo, no terceiro período, tem. A gente não tem ainda essa bagagem intelectual para absorver isso. No mundo espiritual é a mesma coisa, só que a bagagem deixa de ser intelectual para ser moral. Vamos lá. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie, e esta é uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Nós não podemos dar saltos. Nós já estivemos em mundos primitivos, e quando nós fomos merecedores de vir para um planeta melhor, aqui estamos, em um planeta de provas e expiações. Chegará o dia, a hora, tomara que seja logo, que nós estaremos em um mundo de regeneração. Mas a natureza não dá saltos. Para eu ser merecedor de estar num planeta, num mundo regenerado, eu preciso adquirir muito mais virtudes do que as tenho hoje. Eu preciso crescer moralmente, espiritualmente, adquirir as virtudes que enobrecem o nosso espírito para estar na condição necessária de estar vibrando num patamar diferente de progresso, no qual o mundo de regeneração me acolherá. Eu espero que esteja fazendo-nos entender a respeito disso. De outro modo, que seria de milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Isso é a justiça, a bondade de Deus. Todos nós temos condições, sim, e Deus, nosso Pai, nos dá as grandes oportunidades na nossa vida, até mesmo de escolhermos as nossas provas no mundo espiritual, para que a gente retorne ao mundo material, tendo a possibilidade de nos reajustarmos com as leis e de passarmos de ano, gente. De melhorarmos, de alcançarmos o nosso progresso gradativamente. Por que os privaria Deus? Por que nós seríamos privados, então, dessa bondade de Deus? Então, tudo isso explica o valor do papel da reencarnação em nossas vidas. Para nós espíritas, não tem como explicar a justiça de Deus se não explicarmos, se não entendermos que é através da reencarnação que nós estamos rumo ao progresso, rumo à nossa felicidade futura. Como é que vamos conseguir o nosso progresso espiritual se Deus não nos der oportunidades de acertarmos naquilo que ainda erramos? Onde estaremos? Um benfeitor amigo espiritual ainda reforça para a gente assim: os espíritos missionários, por exemplo, só renascem em um meio onde as lições que eles são portadores possam ser de proveito. Sobre isso, Jesus já nos falava aos seus discípulos: não deis pérolas aos porcos, nem lanceis coisas santas aos cães. E diz mais: a vida é um processo de despertamento espiritual constante. Constantemente, nós estamos tendo a oportunidade que Deus nos oferece a cada dia, a cada nascer de sol, para que a gente progrida. A escolha é sempre nossa. As sementes estão em nossas mãos. Como é que nós estamos semeando?
cultivando essas sementes? O que de bom e de bem estamos plantando para a nossa carreira futura, para o nosso futuro feliz? Todavia, todo mal que nós semeamos, plantamos, vai trazer para nós a possibilidade de um dia nos depararmos com a dor, com o sofrimento. E é essa dor santa, esse sofrimento santo, que vai trazer também para a gente a oportunidade de a gente resgatar aquilo que a gente ainda não aprendeu. Como a gente resgata aquilo que não aprendeu na escola quando a gente não passa de ano. Em cada existência nossa, muito de bom e de bem é adquirido por nós. E isso jamais se perde. Mas em cada existência nossa, o mal que nós plantamos vai trazer para nós aquele professor austero, severo, que vai dizer para nós: você vai repetir de ano e precisa melhorar em relação a esse aspecto. É assim que funciona a bondade de Deus para com todos nós. Gente, é uma simples analogia de alguém muito humilde, que precisa ainda também crescer muito moralmente e espiritualmente, para trazer, para quem quer que seja, encarnado ou desencarnados, os ensinamentos complexos da lei e da justiça de Deus. Mas é assim que esses benfeitores espirituais trouxeram essas verdades libertadoras para a gente compreende hoje e que tenta passar a todos vocês que nos escutam. O assunto sobre canibalismo é muito complexo. E tem uma coisa muito interessante que Kardec trouxe para a gente no Jornal de Estudos Psicológicos, na Revista Espírita. Foi no ano de 1859. Uma pessoa que se correspondia com a equipe de Kardec, a equipe de professores, doutores, cientistas, né, que eram simpatizantes do movimento espírita, perguntou a Kardec algo relacionado às escolhas da prova em relação também a canibalismo. Aí vejam só. Na semana passada, nós nos lembramos. Na semana passada, os que estavam aqui vão lembrar que a nossa querida irmã Socorro falou a respeito de uma pessoa, de uma menina, que desde muito pequena tinha o desejo, o interesse muito grande em se tornar pediatra. Alguns de vocês vão lembrar disso, acredito que sim. Lembram disso? E aí, ao longo do tempo da sua formação como médica, né, de repente ela se viu envolvida com a oftalmologia. E de repente, dona Sônia, ela, ao invés de se tornar uma médica pediatra, se tornou uma oftalmológica, uma doutora ligada aos olhos, né? Bom, já inteirada a respeito da sua profissão, já trabalhando na área da oftalmologia, essa ex-menina, essa profissional, em um ato de bondade e de caridade que faz a um mendigo, a uma pessoa de rua, recebe dele uma proposta. E ela estava envolvida com algumas amigas, ela conta que a pessoa estava envolvida com algumas amigas, e o mendigo que foi ajudado pede a essa pessoa para que leia a mão dela. Que história de ler mão? Não acredito nisso, não. Não tenho muito conhecimento a respeito disso, não. Não sou muito ligado a isso, não, minha gente. Pelo amor de Deus. E o espírito, o mendigo, depois de muita insistência das amigas, né, dos amigos, ela dá a mão ao mendigo, o mendigo olha para a mão dela, olha para ela, aí diz assim: a senhora é médica, né? É. A senhora é médico oculista, né? Oftalmologista. Deve ter sido oculista que ele falou, né? Sim. Ela disse: é. A senhora hoje é médica oftalmologista, oculista? Porque no seu passado, há muitos anos atrás,
a senhora cegou muitas pessoas. Então, veja, houve um planejamento reencarnatório para aquela pessoa, que mesmo desejando se tornar uma profissional da área infantil, trabalhando com crianças com pediatra, teve a oportunidade de se formar na área da medicina, mas para exercer a profissão que ela necessitava para resgatar os seus débitos do passado. Isso é ou não é a misericórdia de Deus se expressando para nós? A vida, a nossa vida, é um eterno contínuo de aprendizado, de merecimentos, de ações. E queira Deus que todos nós, ao desencarnarmos, sejamos merecedores de, junto aos benfeitores espirituais, fazer o nosso planejamento reencarnatório com vistas às nossas melhoras, sem termos que ter imposição nenhuma a respeito daquilo que verdadeiramente a gente precisa. Porque se ainda é assim, provavelmente é porque algo de difícil, de equivocado nós fizemos. E é preciso que a gente se reajuste sempre com as leis de Deus, para que a gente possa progredir sempre, como é a lei. Tem mais aqui um comentário a respeito da pergunta que o benfeitor amigo na Revista Espírita fez para Kardec, a respeito da escolha, né? Da escolha que a gente faz em relação às provas que a gente vai ter. Uma das coisas que ele diz é: sabemos, entretanto, que os próprios antropófagos, que tinham alguma coisa a ver com a antropofagia, com canibalismo, não se encontram no último degrau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Isso já era Kardec respondendo ao comentário que ele fez no próprio Livro dos Espíritos, dizendo, informando para o questionador que ainda existem espíritos ainda mais atrasados do nosso mundo. Então, assim, informando para nós que existem entre nós também espíritos muito atrasados e que ele não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. Assim como o estudante não pode passar sem transições do ABC até a retórica. Isso já o dissemos. O que acontece nos dias atuais? Nós ainda temos pessoas em nosso planeta tão enraigadas nos seus sentimentos de posse, nos seus sentimentos de conquistas, né? Que eles são capazes, inclusive, de cometer atrocidades. O mundo espiritual nos revela que o espírito Napoleão Bonaparte veio para o mundo para libertar a França, que tem aquele seu ideal, né? Fraternidade, igualdade, fraternidade, lealdade. Eu acho que é alguma coisa assim. Pois é. Então, ele o fez. Libertou a França. Só que quando chegou aqui, no planeta reencarnado, ele não resistiu às tentações do mundo. E o que foi que aconteceu? Ele se perdeu. E quis conquistar e conquistar muito mais. Alguns de nós que aqui se encontram, assim, não todos, devem estar pensando assim, pelo menos alguns de nós. Meu Deus, como é que a pessoa tem a capacidade ainda de pensar em matar outros seres humanos por conta de suas pretensões mundanas? Isso é sinal de que nós já estamos evoluindo. Mas também é sinal de que no mundo, no planeta de provas e expiações, onde o mal é o centro das atenções, nós podemos sim estar envolvidos com pessoas dessa natureza. Então, em um planeta de provas e expiações, nós podemos encontrar espíritos muito mais elevados do que nós, pessoas, espíritos
com o nosso mesmo nível de moralidade, mas também nós podemos encontrar pessoas com espírito de moralidade muito baixo. E qual é o papel de nós que já temos algum entendimento em relação a essas criaturas que precisam ainda se moralizar um tanto mais? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Fazer esse próximo entender que as questões morais, as virtudes espirituais que são libertadoras dessa roda de encarnações e reencarnações, elas podem ser superadas através de todo ato de bom, de bem e de paz que nós realizamos. E não cabe a nós julgamentos não, viu? Porque lembrem-se, ou lembremos nós, que Jesus perdoou a muitos, para que eles pudessem encontrar felicidade futura diante dos acertos que iam promover daquele dia em diante. O melhor papel, a melhor coisa que nós podemos fazer hoje para uma pessoa como nosso irmão equivocado, Vladimir Putin, por exemplo, é orar. Saber que ele, como qualquer um de nós, é um espírito ainda em um mundo de provas e expiação que está passando pelas provas necessárias. Talvez ele seja um Napoleão Bonaparte da vida. Mas quem somos nós para estarmos julgando a atitude dele? Então, oremos. Peçamos a Deus, em nome de Jesus, que ilumine a cabeça não só de Putin, mas também de todo o povo da Ucrânia, que sofre com os desmandos, que sofre as consequências do mal que existem em tantos outros homens. Não julgueis para não serdes julgados. Foi assim que Jesus ensinou para a gente. Esses irmãos que estão encarcerados, um homem e 2 mulheres, que cometeram 3 crimes e que fizeram o que fizeram, não podem, não devem, não serão condenados por nós. Que Deus tenha misericórdia e que nós possamos orar por eles e com eles, para que esse erro seja ou venha a ser reparado, até mesmo porque existe uma lei de causa e efeito, de ação e reação, que vai fazer com que a gente se depare com essa verdade da necessidade que temos de nos melhorar. Mas a oportunidade é dada sempre para todos nós. E não somos nós que temos o direito de julgar a ninguém. Aí, a gente encontrou na questão 755, lá na frente, uma pergunta e uma resposta que é muito ligada também a isso tudo que nós conversamos, gente. A gente foi pesquisar e encontrou lá, no capítulo que fala, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Lá no capítulo 6, que fala da lei de destruição, tem um trechozinho que fala sobre crueldade. Vejam que interessante. Kardec perguntou assim para o pessoal, para os espíritos, os benfeitores: como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres, às vezes, tão cruéis quanto os selvagens? A gente se depara ou não com esse tipo de coisa? Será que não existem pessoas cruéis e selvagens em nosso meio? Claro que sim. Por isso Kardec perguntou. E os benfeitores amigos espirituais deram um feedback muito interessante a gente, a Kardec, disseram assim, do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos podem encontrar-se alguns defeituosos, são, se quisereis, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meios de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem,
Mas se a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Então, assim, venho para o planeta, como veio o nosso irmão Napoleão Bonaparte, com uma proposta de ação libertadora de um povo. Mas ao chegar aqui, a prova é muito maior do que aquilo que eu possa desempenhar. E mais uma vez eu falho. E mais uma vez Deus vai te dar a oportunidade de você reencarnar para se reajustar com as leis de Deus. É isso que há de consolador, que há de esperançoso para todos nós. Mas a gente não pode ficar no comodismo, não. Se eu não faço nessa vida, Deus vai me dar oportunidade em outra. E o sofrimento e a dor que tu vais experimentar? Pensa nisso, criatura. Será que tu tens estrutura? Será que eu tenho estrutura para suportar os sofrimentos e dores que vou passar por conta dos erros, das atrocidades, dos equívocos que cometi na minha vida? Será? A gente está falando assim, numa larga escala, mas nas escalas menores também. Certa feita, uma benfeitora amiga espiritual desta casa, através de uma psicografia, mandou um recado para mim, dizendo que determinada característica de sofrimento pelo qual passava ou passo, são decorrentes de uma vida desregrada numa vida anterior. E o que eu estava pedindo confirmação, porque não é que eu não sabia, não. No fundo, eu sabia. O que eu estava pedindo confirmação, eu já sabia o que era. A gente não sabe quem foi e nem do que é capaz. Mas é bom a gente estar ciente e consciente de que os estragos que nós promovemos em nossas vidas, e muitas vezes nas dos outros, vai trazer consequências para a gente, na qual a gente vai ter que pagar o amargo da dor e do sofrimento, para que a gente possa verdadeiramente aprender. A coisa funciona mais ou menos nesses moldes. Aí, vamos para a segunda pergunta. Lembrem-se que são 3. A pergunta 273 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação, por sofrimento, por dor, numa raça de selvagens? Será que uma pessoa já bem civilizada pode reencarnar entre selvagens, depois de tudo isso que a gente considerou aqui? E eles disseram que era possível sim. Agora vejam a ressalva. É possível sim, mas depende do gênero da expiação. Depende muito do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação, se ele abusou do seu poder, e Deus poderia impô-la a ele. Também um espírito bom pode querer encarnar no seio de povos selvagens, ocupando posição influente para fazê-los progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então, assim, quero reencarnar, resgatar os meus erros em uma civilização que seja menos avançada da qual eu participava, para poder ajudar, me tornar um espírito missionário. Pode? Pode. Tem todo o direito de o sê-lo. Assim o fez Napoleão Bonaparte. E nós? Como estaremos em relação a essas escolhas que fazemos? Será que nós temos cabedal suficiente para arcar com as consequências daquilo que vamos realizar?
Será que eu tenho condições realmente de me tornar um espírito missionário? Deus nos favorece e nos concede as grandes oportunidades também de servir. E um benfeitor amigo diz assim, um espírito de mediana evolução pode renascer em uma tribo de selvagens, mas tomando lugar de destaque naquele ambiente no sentido de levar os espíritos ali reencarnados a melhores dias e a uma vivência mais agradável. Ele regride na forma, mas não no espírito. O que aprendeu, ele carrega consigo, vibrando na alma. A gente sabe, através da literatura de Edgar Armond, no livro Os Exilados de Capela, que os capelinos eram povos de uma região no qual o planeta passou de um estágio de provas e expiações para um mundo regenerado. Assim estaremos nós nessa situação dentro em breve. Mas, Max, o que foi que aconteceu com aqueles que ainda não estavam na mesma sintonia, com o mesmo merecimento de ir para esse mundo de regeneração? O que aconteceu com eles? Reencarnaram na Terra. Aqui estão ou estiveram. A gente não tem um patamar para saber realmente se ainda vivemos entre capelinos. Mas o livro Os Exilados de Capela nos traz uma compreensão de que muitos povos antigos que deram valorosa contribuição à Terra, à humanidade, com seus ensinamentos, por exemplo, os egípcios, são esses povos que foram deserdados para o planeta Terra para contribuírem para a evolução do nosso planeta, né? Enquanto o mundo de provas e expiações, que era o mundo no qual eles tinham ainda o mesmo patamar de afinidade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos trabalhar para a gente ser merecedor de ir para um mundo melhor, um mundo de regeneração. Trabalhar para que a gente possa, nesse mundo de regeneração, alcançar patamares ainda melhores, para estar em um mundo ditoso, um mundo feliz. E o que precisamos fazer? Conectarmos nossas forças e nossas inteligências para que a gente possa adquirir cada vez mais as virtudes que nos libertam do mal, para que a gente possa, a cada instante de nossas vidas, ter a Jesus como nosso guia e modelo, para que a gente seja merecedor, como fez Francisco, de dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E o Senhor fazer de você, sim, fazer de nós instrumentos de paz, porque já seremos merecedores de trabalhar com Ele e por Ele na melhoria espiritual nossa e de todos aqueles que estão envolvidos conosco. Agora à tarde, nós tivemos um estudo bem reflexivo, muito interessante, altamente proveitoso para nós, que foi sobre a necessidade da vida social. E nós refletimos muito. Eu e o pessoal que maravilhosamente colabora com a gente nesses estudos, o estudo do ESD, a gente refletiu muito sobre essa necessidade de estarmos unidos e reunidos em nome de Jesus, gente. Que o viver em sociedade faz parte dessa necessidade que nós temos de estarmos nos relacionando uns com os outros, para que a gente possa fazer as nossas escolhas perfeitas, positivas, nos auxiliando mutuamente. Um chefe difícil, um parente difícil, um amigo difícil, um vizinho difícil, é para nós, às vezes, aquele que traz o sentimento de mágoa, de rancor, de angústia. Será que nós temos condições, como ensinou Jesus, de mudarmos o patamar dos nossos sentimentos para entender verdadeiramente, gente, que aquele próximo que está a nós merece ser amado por nós como nós amamos a nós mesmos?
É bom que a gente pense e reflita a respeito dessa proposta amorosa de Deus nosso Pai para com todos nós e de Jesus principalmente, porque é isso que Ele espera de nós. E que a gente tenha ciência e consciência. Todas as vezes que eu me proponho a fazer, realizar algo de bom, de positivo, de bem, os benfeitores amigos espirituais se acercam de nós para que o bem se estabeleça, para que ele aconteça. Que tipo de companhias a gente está escolhendo para as nossas vidas com vistas ao nosso progresso espiritual? O que estamos fazendo? A gente pergunta muito isso. Eu vou até pedir desculpas a vocês. O que estamos fazendo com os tesouros que estamos recebendo? A gente vem aqui constantemente na casa de Francisco de Assis e escuta dos diversos expositores nuances maravilhosas a respeito dos ensinamentos de Jesus para a nossa felicidade futura. Mas o que é que a gente faz com esses tesouros que nos estão sendo entregues? Será que, ao passar por aquele portão, esses tesouros estão sendo verdadeiramente derramados em prol da nossa felicidade? Ou será que, quando a gente passa ali daquele portãozinho, eu pego meus tesouros, escondo, coloco no bolso, e não ponho em prática, na minha vida prática, nada de bom e de positivo que a gente precisa executar? Lá no livro O Céu e o Inferno, a gente encontrou uma história muito bonita, muito interessante também, que também tem muita relação com tudo isso que a gente está conversando. Lá da parte 2ª do livro, é uma história de um espírito feliz, a senhora Anaí Gordon. Ela era uma mulher muito jovem, notável pela sua doçura e seu caráter, e pelas mais eminentes qualidades morais. Ela morreu no ano de 1860. Ela pertencia, gente, a uma família, apesar dessas características dela, ela pertencia a uma família de trabalhadores nas minas de carvão, que ficavam ali nos arredores de Saint-Étienne, na França. Circunstância importante para apreciar sua posição como espírito. Então, um espírito de uma certa elevação moral, um espírito de certa forma nobre, que nasce, ou renasceu em uma família humilde, de humildes trabalhadores, Então, ela conversou com a equipe de Kardec e todos que estavam presentes na reunião, os seguidores, os companheiros amigos de Kardec, Está lá no Livro dos Espíritos, depois vocês podem procurar lá a história completa. E teve uma hora que Kardec fez uma pergunta a ela. Uma pergunta bem interessante, curiosa. Ela foi apresentada primeiro, Ela se apresentou. Eu vou até ler aqui para vocês, ipsilíteres, Ela foi evocada, senhora Anaí Gordon. Ela disse: estou aqui. E perguntaram para ela: vosso marido e vosso pai me pediram para vos chamar e ficarão muito felizes por ter vossa comunicação. Ela disse: fico feliz também por dar a eles essa oportunidade. Por que fostes tirada tão jovem da afeição de vossa família? Aí ela disse: porque terminava minhas provas terrestres. E de vê-los às vezes? Aí ela respondeu: gente, eu estou frequentemente com eles. Sois feliz como espírito? Sou feliz. Espero aguardando. Amo. Os céus não têm terror para mim e aguardo com confiança e amor que as asas brancas nasçam em mim. Essas asas brancas, foi pedido a ela uma explicação e diz assim: o que entendeis por essas asas? Ela disse assim: entendo tornar-me puro espírito e resplandecer como os mensageiros celestes que deslumbram. Em relação a essa resposta, Kardec faz uma observaçãozinha e diz assim para a gente:
As asas dos anjos, arcanjos, serafins, que são puros espíritos, não são evidentemente senão um atributo imaginado pelos homens para representar a rapidez com a qual eles se transportam por sua natureza etérea. Os dispensa de qualquer suporte para percorrer os espaços. Eles podem, no entanto, aparecer aos homens com esse acessório para corresponder ao pensamento deles, como outros espíritos tomam a aparência que tinham na Terra para se fazerem reconhecer. Vê quanta bondade! É numa narrativa como essa de um espírito que a gente vê a grande bondade de Deus e misericórdia para com todos nós. Está lá, hein, gente? No livro Céu e Inferno, que é um livro muito interessante e muito curioso, porque tem a narrativa de espíritos maus, espíritos de situação mediana como nós, e espíritos bons, espíritos puros. Mas a pergunta que Kardec faz em relação a essa nossa irmã é bem curiosa e diz assim, ó: como explicar que vossa linguagem seja tão poética e tão pouco em relação com a posição que tinhas na Terra? Ela respondeu assim, ó, gente: é que a minha alma que fala, sim, eu tinha conhecimentos adquiridos e frequentemente Deus permite que espíritos delicados se encarnem entre os homens mais rudes para lhes fazer pressentir as delicadezas que eles alcançarão e compreenderão mais tarde. É ou não é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para com todos nós? Imaginem vocês que quando cada um de nós desencarnarmos, nós vamos encontrar talvez um parente, um amigo, muito próximo a nós, muito querido, queira Deus, que esteja numa condição espiritual melhor e que vai nos acolher para que a gente possa se deparar com essa nova realidade, para que a gente possa se tornar um pouco mais tranquilos, sossegados e adquirirmos, por fim, a nossa paz verdadeira. Isso trata da imensa misericórdia de Deus para com todos nós, dessa bondade infinita para com todos nós. Meus irmãos, minhas queridas irmãs, todos nós somos filhos de Deus com oportunidades infinitas. Escolhamos então as nossas provas e estejamos atentas a elas. Nessas muitas oportunidades, o caminho é a perfeição. Sejamos conscientes, plantemos o bem em ação. E do produto e do fruto que colhermos dos jardins do nosso bem, seremos espíritos livres de todo o mal que a gente ainda tem. Que o imenso amor de Jesus, insuperável, supremo por todos nós, nos dê entendimento, coragem, forças, para que a gente possa perseverar nessa prática do bem, esquecendo para sempre as nossas atitudes mais primitivas, buscando sempre a nossa evolução, o nosso progresso, através da prática do bem que nós podemos realizar junto a nós mesmos e junto ao nosso próximo. Ficam as reflexões. Que Deus abençoe a todos nós, ilumine nossas consciências, para que possamos, dentro em breve, nos encontrarmos em um mundo regenerado.